Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Terapia na Real. E hoje vamos continuar com o tema de psicologia positiva, mais virtudes, mais forças pessoais. E hoje novamente com ela, doutora Angeline. E aí, doutora Angeline, as virtudes, que assunto legal. Eu recebi muitos comentários no vídeo anterior que a gente começou falando das forças pessoais, das virtudes. Isso pode ser desenvolvido, poderia ser desenvolvido na escola, pode ser desenvolvido dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Essas virtudes precisam ser trabalhadas nos dias de hoje, na atualidade. Essas forças pessoais, elas são às vezes até combatidas pelo nosso cotidiano tão difícil, com os nossos filhos cada dia mais distantes, não é isso? Verdade, você falou uma coisa muito importante. Como seria bom se nós pudéssemos aprender sobre essas forças pessoais na escola, né? Exato. Que as crianças aprendem português, matemática, história, mas não aprendem como lidar com as suas emoções. Que pena, né? Exato. Algumas escolas já estão até se preocupando com isso e isso é muito importante. Criar essas virtudes, né? Criar esse ciclo de trazer para a criança bem estruturado esses temas, como são os temas, as 6 virtudes que tem muito a ver com o bem-estar, tem muito a ver com a felicidade, tem muito a ver com a vida da gente. Isso, a nossa casa pode ser uma escola, né? Isso para os nossos filhos, para as nossas crianças. Afinal de contas, eles aprendem com a gente, né? A gente passa para a criança de maneira direta e indireta, né, como lidar com essas emoções. E a gente vai falar aqui agora de qual força pessoal. Hoje vamos falar das forças pessoais, que é um subtipo, que é as forças cognitivas, a força da sabedoria, do autoconhecimento. Da sabedoria, do conhecimento, da curiosidade, da perspectiva. Já ouviu essa palavra, perspectiva? Pois bem, tem a ver com olhar por outros ângulos, né? Quando acontece uma situação, às vezes a gente sempre olha da mesma forma, né? Faça o exercício de olhar por outros ângulos, aquela mesma situação que você está vivendo. Tem a ver, então, como a gente falou, né? Com essa sabedoria, com esse conhecimento, a busca pela aprendizagem. Né? A gente precisa ter esse desejo de aprender cada vez mais, de buscar um livro novo, de ler algo interessante. Tem tudo a ver com essa força que a gente está falando aqui agora, né? A criatividade, as habilidades, a inteligência prática, a originalidade. Tudo isso tem a ver com o autoconhecimento, com a sabedoria. Então, a gente sempre separa a sabedoria como com vários subtipos, vamos dizer, que a gente pode estimular, que a gente pode desenvolver, que é uma habilidade que a gente pode ganhar para enfrentar os desafios, as dificuldades da vida. Eu sempre, no outro vídeo eu falei, vou falar novamente, as forças pessoais é como se fosse um sistema imunológico. Às vezes, para a gente driblar uma ansiedade, driblar uma depressão, driblar um pânico, driblar uma ansiedade social, a gente precisa de criatividade, originalidade, habilidades, inteligência prática de saber que não, aqui só esperar um pouquinho que vai passar, eu já tenho essa prática, eu já sei como é que vai fazer. A curiosidade. Curiosidade é o quê? A gente não conhecia até que a gente desperta a curiosidade e atinge um objetivo. Isso. É verdade? Aí uma pergunta, né? Na sua casa, como é que está o gosto pela aprendizagem, né? Tem livros, tem comprado bons livros, tem passado esse amor pelos livros para os seus filhos. Tem um estantezinho, uma prateleira, uma biblioteca na sua casa ali reservado para esses livros, para documentários, o que é que você tem assistido, o que é que você tem passado para os seus filhos com relação a isso. Você fomenta nos seus filhos o desejo de aprender coisas novas. Isso é muito importante, né? A abertura ao novo, né? Exatamente. Estar aberto a coisas novas, a situações novas, né? E às vezes a gente tem uma rigidez muito grande, né? E todo essa força pessoal cognitiva da sabedoria, ela traz uma lucidez, um entendimento, uma compreensão, um critério. Às vezes, quantas vezes
em vários relacionamentos, em várias circunstâncias, a gente necessita de critério, né? De lucidez para responder alguém, para evitar uma discussão, para evitar um problema no relacionamento. A gente precisa de lucidez, de critério, né? De entender melhor o outro, não é verdade? Da perspectiva, da curiosidade. Olhar por outro ângulo. Exato. Não é verdade? Então isso é uma força pessoal cognitiva. São as forças pessoais cognitivas. No vídeo anterior a gente falou sobre a força da humanidade. Se você não assistiu ainda, corre lá, dá uma olhadinha, assiste o primeiro vídeo dessa série da psicologia positiva sobre as forças pessoais. No primeiro vídeo a gente falou sobre a humanidade, né? O outro importa, certo? E agora a gente está falando aqui sobre a força pessoal cognitiva, da sabedoria, do conhecimento, não é isso? Exatamente. Qual é a outra força que a gente vai falar agora? Vamos para outra força pessoal. São 6, né? Então a gente falou de 2, humanidade e sabedoria. Vamos falar sobre a força pessoal da coragem. Terceira. Né? Isso. Que são as virtudes emocionais, são as forças pessoais emocionais. Que está englobando esse grupo, o grupo da coragem. E dentro da coragem, doutora Angeline, quais são as características da coragem, dessa virtude emocional? Isso. A coragem tem a ver com a bravura, né? A valentia. De enfrentar as coisas, né? Esse enfrentamento, integridade, tem a ver com a persistência, tem a ver com a vitalidade. Você falou uma palavra muito importante, eu acho fantástico, assim. E é um método de trabalho terapêutico, né? O enfrentamento, a coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você avançar apesar do medo, né? Quantas coisas a gente não já fez na vida com medo, mas com coragem, Exatamente. né? Eu já fiz muito isso, eu falo isso para os meus pacientes. Né? Muita coisa na vida eu já fiz com coragem, avançando apesar do medo, porque medo a gente sente, né? Outra característica da coragem tem a bravura, que é dar o passo à frente, a persistência, a perseverança, o dinamismo, a diligência, que é várias vezes não desistir, buscar, se determinar. Coragem é isso, é muito importante a gente passar para os nossos filhos isso. Muitas vezes aos nossos filhos nós precisamos passar essa determinação, né? Essa diligência de não deixar de ir. Persistência. Lá, persistência, e várias vezes. Não deu certo, tenta de novo. Se não deu certo, tenta de novo. O dinamismo, né? O passo à frente. Então, coragem, bravura, valentia, persistência, isso é muito importante. Né? Me diga mais, doutora Angeline, outra característica da coragem, porque essa eu gosto de falar. Então fale, diga lá. Eita, coisa boa! Você gosta de falar, fale. A integridade faz parte da coragem, né? Ou seja, a honestidade, a gente plantar isso para os nossos filhos, que a gente tem que ser íntegro, a gente pode realmente ter coragem, ter bravura, ter persistência, mas a gente não pode deixar de perder a nossa essência, né? De honestidade, né? De vitalidade, de entusiasmo, que muitas vezes, às vezes a gente perde, né? O entusiasmo, né? A paixão. A gente precisa ter paixão pelo que a gente está fazendo, pelo que a gente às vezes está buscando, né? Pelo propósito, pelaquela meta, e isso traz felicidade. Quantas vezes a gente diz assim, eita, aquela pessoa já foi tantas vezes lá tentar, não perde aquele senso, aquela esperança, aquela vontade de que dê certo, né? Tudo isso com honestidade e integridade, isso é muito importante mesmo. E uma coisa também muito importante é a questão da autenticidade, né? Que faz parte da honestidade ali, da integridade. Então a gente precisa ser autêntico em algumas vezes, né? Em algumas situações. A gente não pode ficar só, vamos dizer, tentando repetir da mesma forma, ou repetir algo que alguém já fez. A gente tem que fazer uma coisa nova, que a gente mostre o nosso valor, a nossa coragem. E isso tem a ver com bem-estar, felicidade. Quantas palavras a gente usou aqui
que a gente pode pegar, tirar um sábado, um domingo, um churrasco em casa e conversar com a nossa família. Em vez de estar com questões de discussões, outras a gente pode falar, vamos falar hoje sobre coragem, sobre bravura, valentia, persistência, honestidade, autenticidade, né, vitalidade, integridade. A gente precisa viver isso nas nossas casas, né, como a gente colocou, passar isso para os nossos filhos. Isso precisa fazer parte da nossa essência, porque como você falou, faz parte do nosso sistema imunológico. Isso ajuda a construir muito mais a nossa felicidade, o nosso sentimento de bem-estar subjetivo. Então é muito importante e é preventivo, né? Exato. Previne doenças. Para quem não assistiu o vídeo anterior, o sistema imunológico que a gente fala é assim, de forma subjetiva, o sistema imunológico da saúde mental. Esse sistema imunológico é um sistema de defesa da nossa saúde mental. Então, diante dos problemas, das adversidades. Né? Quando a gente perde esse sistema imunológico, esse sistema de defesa da saúde mental, a gente está mais propenso a doenças. A gente costuma estimular muito as forças pessoais na depressão, no paciente que está com baixa autoestima, no paciente que tem esquemas mentais disfuncionais negativos, né? Então, a gente costuma estimular o paciente, claro, dentro de uma consulta psiquiátrica, psicológica, a gente vai abordar isso ajudando muito o paciente com todas as forças pessoais, né? Sabendo que quem tem depressão, quem tem ansiedade, às vezes perdeu essa capacidade de enfrentamento, não é verdade? A vitalidade, a valentia, né? Exatamente, a gente procura buscar suscitar no paciente, estimular o paciente, desenvolver o paciente, buscar essa habilidade para que ele consiga sair dessa doença, às vezes de um transtorno, de uma situação e tudo isso, pessoal. Doutora Angelina. Tudo isso sem o uso de medicação. Exatamente. Isso daí não precisa de remédio. Claro que ninguém vai tratar doença sem remédio, não estou dizendo isso, estou dizendo que a gente às vezes precisa estimular algumas coisas e essas coisas que precisam ser estimuladas não precisa de medicação e às vezes dentro da nossa casa, se a gente souber fazer, souber desenvolver isso, a gente evita doenças. Então, claro que eu uso medicação em algumas circunstâncias, mas nesse momento, aqui na nossa casa, falando sobre saúde mental, a gente está falando de situações simples, sem o uso de medicação, pessoal, sem o uso de remédio, que evita muitas doenças, às vezes. Em certas circunstâncias você precisa da sua força pessoal da saúde mental, tá certo? Queria dizer a vocês que estamos aí juntos, sempre de olho nos comentários de vocês. Teve um comentário no vídeo passado que a gente gostou muito. No próximo vídeo a gente vai falar sobre esse comentário também, viu? Isso, gostamos deixe seu like. Muito, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Exatamente. E compartilha, né? Compartilhar é muito legal porque a gente leva essa informação para o mundo, para todos os lugares, né? Exatamente. E enquanto, doutora Angelina, aquela frase maravilhosa que eu gosto demais quando você fala... Aqui a gente não está tomando café agora, mas a gente está batendo um papo, né? Enquanto a gente está bate batendo esse um papo, papo, você aí aprende sobre saúde mental. a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!